Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Nesta aula, nós vamos falar sobre login. A primeira coisa que nós iremos fazer é criar uma base de dados, conforme mostrada nesse exemplo. Inicialmente, nós iremos utilizar apenas a tabela usuário. Então, a tabela anotação, por enquanto, não é necessária ainda. Se quiserem criar já a anotação, pode criar. No entanto, o objetivo principal aqui é a tabela usuário. O usuário ele vai ser composto de login, senha e o nome do usuário. O login, nesse caso, vai ser a tabela primary key. Então, a primary key do usuário vai ser o login. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no PHP MyAdmin. Eu vou criar uma base de dados no PHP MyAdmin. Eu já criei uma base de dados chamada agenda. Ok? Eu vou estar excluindo essa base de dados chamada agenda para a gente criar junto do zero. Bom, o que nós vamos fazer então? Criar uma nova base de dados. O nome da base de dados vai se chamar agenda. Ok? Agenda. Eu vou escolher o TF8 para compor a nossa cadeia de caractere aqui. General C. Ok? A base de dados foi criada. Com a base de dados já criada, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar nessa base de dados a tabela usuário. Então, nós iremos criar o nosso usuário. Então, conforme a gente já tinha dito, login, senha, nome. E eu vou usar aqui o mecanismo de banco de dados vai ser o INOBD, porque o INOBD ele permite criar integridade relacional entre as tabelas. O MySum, que é o padrão do MySQL, já não permite fazer isso. Então, a gente está utilizando o INOBD, aquele que vai permitir criar aquelas linhas de associação entre uma tabela e outra. Deixa eu já rodar outra tabela aqui, só para mostrar o que é essa associação. Vou executar isso aqui. Mostrando aqui a tabela agenda, só para a gente ver o que é associação, porque usar o INOBD e não o MySum, que é o padrão. É isso aqui, ó. O MySum, que é o padrão, não vai permitir que a gente crie essa integridade relacional entre as tabelas. Bom, temos já a tabela usuário aqui. O que nós precisamos? Criar, então, um aplicativo em PHP que vai permitir, né, realizar esse login. Então, crie um novo projeto aí, arquivo, novo projeto, aplicação PHP, ok? Dá um próximo, nome do projeto, agenda, colocar em minúsculo, agenda. Aonde você vai salvar o projeto? Dentro da pasta www do seu servidor. Eu aqui estou trabalhando com AMP, no XAMPP é a mesma coisa. Dentro da pasta htdocs do XAMPP, ou se não a pasta que você configurou, ok? Dá um abrir, barra o nome do projeto, né? Vai avisar que tem um diretório já. O meu já tem um diretório porque eu até estou criando, já criei e estou trabalhando com o arquivo aqui. De vocês vai dar um próximo. A gente vai dar aqui, ó, próximo, próximo e finalizar. Eu vou dar um cancelar aqui porque não é o meu objetivo, o meu já está funcionando. Dá um cancelar. Bom, aqui dentro do projeto, o que nós vamos fazer dentro do projeto? A gente vai criar dois arquivos. O index ele já vem criado, né, com padrão, e a gente vai criar um novo arquivo do tipo aplicação página web do PHP. A gente vai criar um novo arquivo e você vai dar o nome desse arquivo de login, ok? Aqui já tá, o meu já existe, então já avisou que já existe. Só dar um próximo aí, um finalizar. Então a gente vai criar um login. Aí o de vocês vai ficar igual o meu aqui. A gente vai ter um login e vai ter também um index aqui. No arquivo index, que é o arquivo padrão. Então, o arquivo index, o que é o arquivo index? Sempre que a gente tenta fazer alguma coisa na nossa aplicação, a primeira coisa que ele faz, ele vai para o index. Então,
Eu vou subir a minha aplicação Agenda, por exemplo. Ó, a minha aplicação Agenda. Subi a aplicação, ele avisou que deu um erro porque eu apaguei umas coisas lá. Na hora, ele já vai subir direto para o index. Então, quando a gente vai criar um login, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir a pessoa, né, o usuário, dele entrar direto aqui nessa área de login. Então, ele não vai poder mais acessar o login diretamente. Então, para isso, o que a gente criou? Aqui na área de login, eu abri uma seção Start. Ok? Essa seção Start, ela vai permitir criar uma variável no cookie do navegador, aonde eu posso salvar algum tipo de dados. Então, igual o Facebook, você loga no Facebook, fica o seu usuário e senha logado. Você fechou aquela aba e abriu outra, continua logado, porque tem um cookie lá salvo com o seu usuário e senha. Então, aqui a gente está fazendo algo semelhante. Estou criando uma seção Start aqui. Eu criei uma variável chamada sessão usuário logado, né? Isso aqui, essa variável sessão, session, é uma variável global do PHP que ela permite, então, deixar uma variável no cookie do navegador que estiver sendo usado. Eu dei o nome para ela de usuário logado, ok? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, aqui. Eu vou verificar, então, se esse usuário logado é diferente de nulo. Então, se o usuário logado for diferente de nulo, é óbvio que tem alguém logado. Agora, se o usuário logado é vazio, ou seja, nem tinha sido criado ainda, quer dizer, então, que ninguém está logado. Então, automaticamente, eu vou obrigar o meu sistema a redirecionar para a página de login. Então, vamos ver como funciona isso. Aqui, eu vou tentar acessar então o index.php. Na hora que eu der um Enter, automaticamente ele não deixa eu acessar o meu index.php. Index.php. Ele me redireciona para o login. Porque o que ele identificou aqui? Ele verificou, tem uma seção Start funcionando, que ela permite o usuário logado, né? Aí ele verificou, existe um usuário logado? Se o retorno dessa consulta for igual a nulo, quer dizer que ainda não existe nenhum usuário logado. Se não existe um usuário logado, eu estou usando essa função do PHP que serve para redirecionar cabeçalho. Então, eu estou mandando redirecionar minha página para login.php. Isso aqui é uma garantia que ninguém vai acessar a minha página principal, meu index, sem antes ter passado pelo login. Isso aqui é uma função bem simplista que a gente fez, pode fazer umas configurações bem mais abrangentes, a gente está fazendo de forma mais simples possível, impedindo alguém de acessar então o index. Aqui o que a gente fez? Então, se a pessoa está logada, uma vez que a pessoa está logada, eu vou dar a mensagem de bem-vindo para ela. Então, aqui, ó, seja bem-vindo e o nome da pessoa que está logada. Então, usuário logado. Então, se tiver uma pessoa logada, automaticamente vai aparecer aqui, seja bem-vindo, o nome do usuário que está logado. O sair que a gente criou aqui, eu já vou explicar para vocês como que ele funciona, mas deixa ele por enquanto. Bom, aqui o que a gente vai fazer agora em login. Então, já que eu já impedi a pessoa de entrar no index, vamos para o login então. Bom, no login é onde eu vou verificar toda a conexão com o banco de dados, para verificar se esse usuário pode ou não logar no meu sistema. Então, inicialmente, aqui em login, a gente criou um formulário. Esse formulário é um formulário de login, tem usuário e senha, né? Então, o usuário ele é representado aqui pelo input do tipo texto e o txt usuário. E a senha, né? O type password e o name dele é pw senha. Então, a gente tem os dois componentes que eu preciso e eu tenho um botão para realizar o login. Então, isso aqui é o resultado, né, do que a gente tem aqui na interface aqui, ó. Usuário, usuário, senha
e o botão de login. Então, assim que a pessoa clicar no botão de login, que ela quiser executar essa ação de login, eu preciso, então, né, que as propriedades verifiquem se esse usuário existe no banco de dados ou não. Então, para isso, o que a gente fez aqui? Primeiramente, para se conectar a uma base de dados, eu preciso, né, criar uma variável de conexão. Nesse caso, eu estou usando uma classe de conexão PDO, que é uma classe de conexão que funciona como SQL. Estou usando a classe de conexão PDO. Estou passando para ele qual é, o meu servidor, né? No meu caso é o localhost. Então, qual é o meu host? Isso aqui é a porta do meu host. A gente consegue identificar a porta aqui, ó. A gente consegue já verificar qual que é a porta do servidor aqui, ó. Então, a porta 3306, que é a porta padrão. Se a porta for padrão 3306, a gente não precisaria nem colocar essa porta, então ela está até desnecessária. Se fosse outra porta, aí a gente coloca qualquer porta. O nome da base de dados que eu vou estar utilizando, nesse caso é a base de dados agenda, então a gente está utilizando a base de dados agenda, então por isso o nome da base de dados que eu estou utilizando, usuário que é root e a senha que não tem senha, vazio. Bom, quando a pessoa clica em logar, então ela vai clicar no botão btn login. Então estou verificando aqui, ó, se houver a existência, né, se alguém clicou no botão login, então o botão login passou a existir. Lembrando que a gente está usando o método post, ó, então a forma de envio é post, a forma de verificar o envio também deve ser post. Então estou verificando se houve um clique no botão login. Se houve um clique no botão login, eu estou pegando qual é o usuário que foi colocado na caixinha usuário e qual é a senha que foi colocada na caixinha senha, adicionando para essas duas variáveis, usuário e senha, que a gente vai usar depois para concatenar com o meu select. Bom, aqui agora eu preciso de um comando SQL, que vai ser um comando de verificação se esse usuário e senha está ok. Então, o desafio aqui é o meu select. Só vou criar um usuário e senha aqui na base de dados para a gente conseguir fazer os testes. Então, eu vou vir aqui no banco de dados, eu vou dar um insert no usuário e senha. Eu vou inserir aqui um usuário do tipo admin. Só tirar as chaves aqui. A senha também vai ser admin. Não, admin não. 1, 2, 3 a senha. 1, 2, 3. E o nome do usuário vai ser Eliton. Então, admin, senha 1, 2, 3 e o usuário aqui, nome do usuário, Eliton. Então, executando isso aqui, a partir desse momento, agora a gente tem um usuário no banco de dados com login de acesso, né, admin, senha 1, 2, 3 e o nome dele é Eliton. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um comando que vai ser enviado para o banco, que é um comando de select. Então, selecione, ok, tudo de usuário onde o login for igual ao nome digitado na caixinha de texto, quando a pessoa pretender logar, e a senha, usuário.senha, for igual também à senha colocada na caixinha onde a pessoa deseja logar. Então, o comando que a gente está mandando para o banco é esse. Ok, deixa eu minimizar aqui. Então, o comando que a gente está preparando para mandar para o banco é esse comando. Próximo passo, a gente está trabalhando então com a classe de conexão PDO. Aqui, a gente criou então uma variável chamada conexão. Okay? Agora, eu estou preparando o comando que eu criei anteriormente, na linha anterior, o comando de selecionar o usuário no banco. Eu solicito a execução agora desse comando, então eu preparei ele para ser executado, solicitei que ele executasse no banco, então nesse momento, o que a gente fez no banco? A gente está dando um select no banco, da seguinte forma, ó, o que a gente está executando no banco é isso aqui, ó. Se eu vir aqui no banco, eu estou executando isso aqui no banco, ó. Selecione, ó,
onde? Usuário. Usuário é a variável onde pegou o nome do usuário. Vamos dizer que a pessoa digitou admin. E a senha é a variável onde pegou a senha, 1, 2, 3. Executou, automaticamente vai trazer, ó, usuário encontrado, administrador, senha 1, 2, 3, e o nome é Eliton. Ok? Então, ó, a partir desse momento, a gente já executou então esse comando no banco. Nessa linha, eu estou verificando quantas linhas foram afetadas por esse select no banco. Então, a gente está verificando a quantidade de linhas afetadas. Essa variável aqui, eu só estou colocando ela para fazer um teste, eu vou tirar ela aqui. É um var_dump, é uma variável para usar para debug. Aqui, então, se, né, eu estou verificando com if, se o número de linhas afetadas, dou count house, né? Count linhas. Então, se o número de linhas afetadas for diferente de zero, né? Zero, o que é zero? Se ele não encontrou nenhuma linha afetada, um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui, seria se a pessoa tivesse colocado a senha errada. Ok? Zero linhas. Então, qualquer coisa que for diferente de zero foi que o usuário foi encontrado. Então, se o usuário foi encontrado, né, por esse comando, o que eu vou fazer? Então, ó, é diferente de zero, quer dizer que o usuário foi encontrado. Então, eu vou resgatar esses dados. Então, criei uma variável chamada dados, estou pegando o result, né, e estou dando um fetch all. Estou mandando buscar todos. Então, fetch all é buscar todos. Então, estou buscando todos os resultados. Quais seriam os resultados? Os resultados seriam 1, 2, 3. Por exemplo, o que é o resultado? O resultado é isso aqui, ó. Estou mandando buscar todos os resultados. Então, quem que é o resultado? É essa linha aqui. É os meus dados, login, senha e nome. Então, busca todos os resultados. Aqui a gente está passando para ele que eu quero a linha 0, porque não existe a possibilidade de pegar mais de uma linha. A única linha que a gente vai ter vai ser um login, que é algo único, então a gente não vai ter dois login. Então, se a pessoa colocou login, login é algo único. Então, por isso eu estou pedindo a linha 0, é a array 0. É a primeira linha da array. Então, por isso que a gente está pedindo para ele resgatar os dados da primeira linha de array. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, consultar uma lista de produtos, aí eu iria usar um for, por exemplo, para fazer essa varredura, e não usaria mais falando que estou pegando apenas a primeira linha. Estaria pegando todos os dados, todas as linhas encontradas estariam sendo pegas pelo for. Então, aqui a gente pegou apenas a primeira linha. Quem que é a primeira linha? A primeira linha, então, é aqui, admin, 1, 2, 3 e Eliton. E o que eu quero da primeira linha, então? Ó, variável dados. Agora, para uma variável chamada usuário logado, é o momento onde a gente cria aquela variável usuário logado. Eu criei aqui, então, ó, a variável chamada usuário logado. Ó, vou até dar um Ctrl+C nela. E é a variável que eu estou verificando se foi preenchida aqui, ó. Então, ó, a gente criou ela onde? Criou ela no login. E eu adicionei para ela o login. Eu vou pegar aqui, ó, o nome, que eu quero o nome de quem logou no sistema, né? O usuário, o nome vai ser Eliton. E agora que eu já loguei no sistema, que foi possível realizar o login no sistema, eu estou redirecionando de volta para o index. Então, logou no sistema, armazena o nome do usuário logado e redireciona para o index. Essa aqui é uma forma bem simplista mesmo de fazer um sistema de login. Ok? Vamos verificar se funcionou. Vou tentar entrar no index primeiro, né? O cara que quer entrar no sistema direto, sem passar pelo login. Digitou index, o sistema automaticamente redirecionou ele para o login. Agora que ele está em login, vou tentar entrar com um login qualquer aqui. Ok, não consegue. Colocar admin 1, 2, 3. Ó, seja bem-vindo, Hérito. A pessoa já está logando no sistema. E eu falei que eu ia explicar o botão sair. Ó. O botão sair seria para a gente voltar para o login. Ah, mas agora o cara já está logado, ele pode voltar para o index. Negativo. Voltou para o login, não pode voltar para o index. Porque aqui no comecinho do login, assim que eu entrei no login, eu mandei destruir. Então, assim que alguém voltou para o login, a primeira coisa que a gente faz
é destruir a sessão que estava logada. Então, tinha um usuário logado, eu já destruí esse usuário logado, agora já não existe mais no cookie do navegador uma variável para o usuário logado, então, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer login de novo. Então, seria o nosso logout. Esse sistema de login, a exemplificação do sistema de login, ela para por aqui. Só vou mostrar para vocês que esse sistema de login não é seguro, ok? Até porque o usuário Wellington, por exemplo, não existe na minha base de dados, ok? E eu vou logar, mesmo sendo que um usuário não exista. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó, ok? Como usuário, tanto faz. E aqui, no lugar da senha, a gente vai dar um inject SQL para mostrar que esse sistema de login não é seguro. Então, vou fazer o seguinte, ó, lá no lugar da senha, eu vou colocar assim, ó, senha é igual, né, a isso aqui, né, login é igual a alguma coisa, e senha é igual a isso aqui, só que eu vou fechar aqui, vou dar um OR, ou, ok, a senha seria isso aqui, ou a, ok, é igual a. Não vou fechar esse último a, porque o meu próprio sistema já está fechando esse último a quando a gente concatenou lá com o select. Então, executando isso aqui agora, ó, seja bem-vindo, Elito, porque ele pegou o primeiro usuário encontrado, ele já pegou e logou no sistema com esse primeiro usuário encontrado. Então, esse sistema de login que eu mostrei para vocês funciona, só que não é seguro. O desafio de vocês é criar esse sistema de login e assim que ele estiver funcionando, arrumar uma forma de impedir que alguém consiga conectar no banco de dados usando um inject SQL. O que eu fiz aqui, na verdade, foi exatamente isso aqui, ó. O que a gente acabou de fazer foi isso aqui, ó. Por exemplo, login, admin existe. Esse cara aqui, ó, não existe mais, ó, deu 0 linhas afetadas. Mas o que pode ser feito é fazer o seguinte, ó, ou, ok, né? Usuário for igual a isso, e senha for igual a isso, ou 1 igual a 1. Usuário é igual a isso? Não. Senha é igual a isso? Né? Se o usuário não encontrou nenhum usuário, imagina a senha. Usuário é igual a isso? Não. Senha é igual a isso? Não. Mas 1 é igual a 1? Sim. Aí ele iria buscar todos os meus dados. Se eu tivesse mais um usuário inserido aqui, ele traria para mim esse comando todos os usuários existentes na base de dados. Então, tomar cuidado na hora de fazer esse sistema de login e impedir que a pessoa consiga logar no sistema sem precisar fazer login. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó, de usuário. Usuário teste. A senha do teste vai ser 444 e o nome dele vai ser teste, ok? Executando ele, agora a gente tem dois usuários, ó. Vou rodar novamente aquele comando para a gente verificar, ó, que ele vai trazer todos os usuários, porque o 1 é igual a 1, então trouxe todo mundo. E ali, se eu quisesse logar naquele sistema que eu fiz, logar com outro usuário, ó, o que a gente vai fazer para logar com outro usuário? Eu faço assim, ó, order by, vou dar um order by, que vou ordenar o usuário por nome, né? Aí order by, nome, vou dar um desk aqui, desk, ok? Seria esse comando que a gente estaria executando aqui, ó, quer ver? A gente estaria executando então esse comando aqui, né? Ou, né, A é igual a executando esse comando aqui. Tem alguma coisa que fechou errado aqui. Or A é igual a
Aí eu dou um order by, nome, desk. Então o comando que a gente iria executar agora seria esse comando aqui. Aqui no final, aqui, só vou para finalizar ele. Eu tenho que colocar um barra barra. Select. Ó, trouxe todo mundo de novo, só que ordenou ao contrário agora. Agora estou ordenando ao contrário. Então, se eu executar esse comando dessa vez, se eu executar esse comando, agora ele também vai funcionar lá para mim. Ó. Então, vamos lá fazer um teste. Ó. Desk, só colocar um ponto e vírgula, dar um select aqui, só para concatenar, porque eu deixei uma aspas aberta, senão ele vai dar problema no meu comando. Então, eu vou só para criar um select para poder concatenar com aquela aspas que já estava aberta. Ó. Esse select estou fazendo só para concatenar com a aspas que estava aberta. Fazer um teste agora. Ó. Seja bem-vindo, teste. Então, ó, uma forma aí que eu estou provando para vocês que a gente consegue entrar no sistema sem precisar fazer login se o sistema de login for mal desenvolvido. Então, o objetivo é recriar isso aí e criar uma forma mais segura da pessoa poder logar. Até mais!